Boa noite, então, a todos. Muito obrigada pela presença. Introduzindo só um pouquinho, então, aqui vou apresentar um pouquinho dos nossos convidados. Eu sou Vanessa, né, secretária-geral da Comissão de Direito da Saúde Suplementar, aqui na UAB também. A gente tem conosco o Dr. Tiago Moisés Elmiro, que é procurador do Distrito Federal. Também é pessoa autista e tem 2 filhos autistas. A gente tem conosco também a doutora Ana Lúcia de Assis Gurgel, que é gerente na CACI, né? Gerente dessa área aí de atuação também da saúde suplementar. E também temos conosco o diretor da CACI, que é o doutor Fernando Amaral, que vai estar contribuindo aqui, diretor de saúde, né? Vai estar contribuindo aqui com esse debate maravilhoso. E eu acho que é exatamente essa pluralidade que a gente quis trazer. Tanto nós que atuamos dentro da saúde suplementar como prestadores ali, né, agentes da saúde suplementar, como também pessoas que fazem parte desse, vamos dizer assim, deste meio como usuários ou pessoas que também defendem o direito aí dos nossos usuários. Eu acho que vai ser um debate bacana para a gente exemplificar várias frentes aqui. E, doutor Tiago, como a doutora Flávia oportunizou, caso o senhor queira começar. Boa noite a todos, boa noite também aos espectadores. Meu nome é Tiago Moisés, como foi apresentado, hoje exerço o cargo de procurador do DF, sou pessoa com autismo e tenho um filho com autismo, não são 2. Só fazendo essa correção. Liam, que é meu tesouro. Falando um pouquinho agora sobre a questão do TEA em si, vou tentar contar um pouquinho da minha experiência pessoal e da minha experiência também com o meu filho, né? Eu acho que o maior desafio, pelo menos para nós que somos TEA nível 1 e que não temos comprometimento intelectual, eu acho que a maior barreira talvez seja as questões sensoriais, né? Principalmente auditivas e olfativas, além da rigidez cognitiva, né? A gente precisa de uma rotina muito bem delineada, uma previsibilidade, né? Eu antes de vir aqui para o podcast, eu fiquei várias horas, né, pensando em como seria para tentar prever um pouco o que eu ia falar, para tentar diminuir um pouco o que a gente sente, né? Ansiedade e tudo. Em relação ao meu filho, quando minha esposa engravidou, a gente já tinha conversado com a ginecologista, né, com a obstetra que acompanhava ela, sobre a possibilidade do meu filho também vir a ser, né, pessoa com autismo, em decorrência de mim, né? E aí a médica já deixou bem claro pra gente que existia a chance e que a chance era bem alta. Então, desde a gravidez, a gente já trabalhou com essa hipótese. Então, quando apareceram os primeiros sinais, com 6, 8 meses, que ele mamava sem olhar, né, direito para os olhos da mãe, então a gente já não se assustou tanto, porque a gente já sabia da possibilidade. Foi mais confirmar, né, o diagnóstico e iniciar as terapias, né? Terapias essas que hoje são muito complicadas, né? A gente está aqui na saúde suplementar, então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas que ainda hoje temos algumas dificuldades, principalmente na questão de clínicas boas, credenciadas aos planos de saúde, né? Às vezes a autorização é uma autorização que não é rápida, depende. A época, quando meu filho teve o diagnóstico, eu era servidor do TST, e lá, quando a gente levou na primeira clínica, teve que fazer uma perícia no TST para confirmar se era TEA mesmo ou não, antes de autorizar o tratamento. Então você vê que é algo muito burocrático ainda. Eu acho que, enfim, em outros planos pode ser até pior, não sei. Mas é isso, vamos seguir falando sobre esse tema nessa noite. Eu agradeço imensamente a presença de nomes de tanta relevância e eu espero que a gente possa contribuir, porque o que acontece? Eu lido hoje com o plano de saúde também. Então, quando a gente recebe uma liminar que a gente precisa cumprir, e normalmente elas são muito rápidas, de 24 horas, e a gente precisa ter
terapia ABA, Denver, várias terapias, fonoaudiólogo, claro, tudo está previsto dentro do rol da ANS, a gente precisa cumprir, a gente precisa dar vazão, aquela criança precisa ser atendida. E a gente olha assim e fala, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Os profissionais, eles estão capacitados no mercado? O que está acontecendo? Quais as nossas dificuldades? Então, assim, quando a gente pensou em trazer esse tema foi por conta disso. E é uma dificuldade que eu venho vendo e vivendo no dia a dia profissional. De repente foi por isso que eu fiquei um pouco emocionada, gente, me perdoem. E eu acredito que, assim, todas as pessoas que foram diagnosticadas com TEA, elas precisam ter um acolhimento. E a sociedade precisa entender que elas precisam ser tratadas de uma forma mais humanitária, né? Então, assim, eu acho que o nosso trabalho enquanto presidente de comissão da OAB, secretário, a gente está aqui na OAB para levar informação à sociedade, para a gente divulgar o que está acontecendo, como que a gente pode ser melhor, como que a gente pode ser um ser humano melhor, né? Então, eu gostaria de convidar agora o Dr. Fernando Amaral para trazer a experiência dele também, porque como é que está sendo feito isso dentro da CACI, né? Como é que vocês estão conseguindo acolher essas pessoas? Gente, boa noite. Na nossa apresentação, eu sou Fernando Amaral, diretor de saúde da CACI. Queria parabenizar vocês pela escolha do tema, que hoje é um tema prioritário dentro da CACI. Eu costumo sempre, quando vou falar em nome da CACI, deixar registrado algumas questões que acho que ajudam a balizar qual é o meu local de fala, qual é meu ponto de fala, eu falo de onde. Bom, em primeiro lugar, a CACI é uma autogestão dos funcionários do Banco do Brasil, patrocinada pelo banco. Eu vou repetir isso, que ela é dos funcionários do Banco do Brasil, patrocinada pelo banco. A CACI foi criada em 1944. Não tinha TV, não tinha rádio, não tinha fax, não tinha telex, nem pensar em internet, não tinha nem acabado a Segunda Guerra Mundial e as pessoas ouviam pelo rádio os horrores da guerra. E os funcionários do Banco do Brasil, por carta, mandaram carta para as agências que existiam na época, via malote, dizendo, e se a gente arrecadar 1% do salário da gente todo mês, para qualquer um de nós que precisar, a gente poder ressarcir o custo com tratamento caro, cirurgia e internação. E os funcionários decidiram criar. A primeira coisa que eu chamo a atenção é esse momento. Hoje nós temos uma tecnologia enorme. Se a gente receber um WhatsApp dizendo, galera, me dá 1% do teu salário todo mês, que depois quando você precisar, pode contar comigo, qual de nós vai aprovar? Qual de nós não vai achar que isso é golpe? Mas os funcionários do Banco do Brasil, em 1944, sem conhecer os outros, sem ter telefone para falar uns com os outros, sem ter internet para ver a cara um do outro, disse, nós topamos. E isso, para mim, tem um peso fantástico na decisão da escolha das minhas utopias, né? E a dos colegas do banco. A gente criou a CACI. O Banco do Brasil veio a ser patrocinador do Banco do Brasil. Quando? Em 1970, 26 anos depois que a CACI estava criada só pelos funcionários e só com recurso nosso, não tinha do banco. Por que o banco decidiu ser patrocinador da CACI? Porque na década de 60 foi criada Brasília, a capital do país era Rio de Janeiro. A discussão era, temos que criar Brasília para ocupar o centro-oeste e a região norte. Para isso, o presidente da República disse, eu quero que o Exército vá abrindo vilas e o pessoal do Banco do Brasil vá junto para poder levar dinheiro para criar a primeira farmácia, mercearia, hotel, casa, seja o que for. Só que o Banco do Brasil, naquela época, tinha 33 mil funcionários e o projeto dizia que para ocupar o Brasil nós teríamos que passar a 100 mil. Aí o Banco do Brasil disse, se vai triplicar o número de pessoas, tudo que vocês arrecadarem, o seu 1%, eu boto mais 2. E com esse 3, vocês, funcionários, vão pagar a vocês mesmos.
Porém, o banco chegou e disse, olha, como eu vou botar dinheiro, eu quero poder nomear o presidente e o diretor financeiro para que esse dinheiro seja usado especificamente para a saúde. A empresa é de vocês, mas eu acompanho. E nós topamos e o banco passou a ser patrocinador. Qual a consequência desse ato para o país? Em 70, o banco vira patrocinador do nosso plano de saúde e em 72, todas as estatais, através do movimento sindical, começaram a dizer, se o Banco do Brasil pode ajudar o plano de saúde dos funcionários, por que não a Caixa? Por que não a Petrobras? Por que não o Correio? Por que não o Bacen? Por que não a rede ferroviária? E surgiram as autogestões das outras empresas estatais. A diferença é que a CACI pertence aos empregados do banco. Já os demais, os outros planos de autogestão pertencem às empresas que dão atenção à saúde a seus funcionários. Faz diferença porque quando o governo diz eu limito o aporte a isso ou aquilo, nosso plano é privado, pertence a nós, temos o maior orgulho de ter o banco como patrocinador, mas não perdemos a lógica de que nós queremos atender nossos colegas e parentes dependentes, todo mundo dentro da mesma lógica. Por que eu quis abrir falando isso? Porque a sua fala foi muito bacana, Vivian, né? Quando a gente chega e diz, é isso, as pessoas têm que procurar seu direito. Quando uma pessoa tem um filho com autismo, não tem que esperar. Ela tem que buscar o seu cuidado, o seu tratamento, e se a porta está fechada, a justiça serve para isso. Então, diferentemente daquela história de que tudo que vai à justiça é contra nós, não tem contra nós. Aí é que eu digo a diferença do teu plano que é nosso. A gente diz, por que fulano foi à justiça? Pode ser porque ele está desesperado, né? Não conseguiu o que queria, ou porque não está autorizado, ou porque viu na televisão um tipo de tratamento que ainda é experimental e a legislação não nos permite fazer experimento com o ser humano. Aí eu tenho que dizer, olha, não tem evidência científica desse tratamento e a pessoa procura o judiciário. E aí o pessoal diz, e o juiz dá? Eu digo, dá, porque a pergunta para ele é, alguém está defendendo a vida de outra pessoa e a vida tem que ser prioritária. Independente de se está ou não de acordo com a lei, se está ou não de acordo com a premissa da evidência, eu, juiz, também daria a mesma coisa. Entre defender a vida de uma criança ou não, eu digo, começa a tratar. Se vier para mim, eu também dou. O que não significa que é fácil para quem é de plano de saúde, porque a gente faz uma projeção em cima de tudo aquilo que tem previsão e evidência científica, que se alguém precisar, eu vou reajustando o preço do meu plano para atender todo mundo. Quando aparece uma coisa que não está prevista, é claro que pode provocar um desequilíbrio no plano, além do que o que cada um aprova vira precedente no momento seguinte, o que fortalece que mais pessoas virão. Isso, então, é o nosso desafio. Eu costumo dizer para todo mundo o seguinte, nós somos SUS. Sistema Único de Saúde, ele é formado por um tripé. Uma parte pública, uma parte privada que tem convênio com a parte pública, que é a saúde complementar, e uma parte privada que não tem convênio com a pública, que é a saúde suplementar. Onde nós estamos, nós planos de saúde. Os planos de saúde são todos iguais? Os planos de saúde que têm finalidade, o lucro, ele tem a saúde como um produto. A gente que não tem finalidade lucrativa, nós trabalhamos como sendo um direito e uma necessidade do cidadão. Ah, quase a mesma coisa, também cobra porque sustentabilidade para mim é ter condição de prestar o serviço que eu me propus para todo mundo de forma perene. Para quem tem fim lucrativo, basta ter lucro todo ano. Se eu ganhar mais do que gastei, estou lá. Pode parecer igual e até entendo quando os pais desesperados dizem você é um plano de saúde igual a outro qualquer. Nós não trabalhamos com essa lógica. Por isso a gente criou, já no ano passado, a ideia da gente criar uma política nacional de relacionamento com a pessoa com deficiência.
Fizemos 27 conferências estaduais nas 27 unidades da federação do país. Tiramos delegados, pessoas com deficiência ou quem cuida de pessoa com deficiência, e fizemos agora 27, 28 de junho passado, recente agora, a nossa conferência nacional com os delegados tirados nisso. Para que vocês querem ter uma política? Porque tem que ficar claro para todo participante da CACI de que eu tenho um guarda-chuva que apresentou princípios, diretrizes e objetivos estratégicos. Nenhum caso concreto, mas o que eu quero é que todo caso concreto diga: eu me enquadro nesse pedido e eu preciso ter o acolhimento de saúde, que, como a gente tem aprovado na CACI, é o modelo de atenção integral à saúde. O que significa modelo de atenção integral? Significa que eu tenho que enxergar cada um dos meus participantes no seu aspecto biopsicossocial. O bio, que é as suas necessidades físicas, o psíquico, suas necessidades mentais, e o social, a sua relação com o seu entorno. E aí eu caio no autismo. O problema do autismo não é do autista. É do autista, ou é do pai, ou é da mãe, ou é do irmão, ou é de quem cuida, é de quem está com ele no colégio e não sabe lidar com ele, é o coleguinha que não sabe lidar. E eu vou contar para vocês aqui, só para encerrar aqui essa fala inicial, que eu já me alonguei, numa das conferências que a gente foi, uma colega nossa do banco pediu a palavra e falou: meu nome é fulano, e eu quero dizer, eu sou uma pessoa adulta e autista e tenho 42 anos. E sou mãe de uma filha autista. O Tiago falou, me lembrei na hora aqui. E ela chega e diz assim: eu descobri que sou autista porque levei minha filha para o neuropediatra, ele a analisou e ele chegou à conclusão de que ela era autista. Eu cheguei em casa, fui falar com a minha mãe, descobri que minha filha é autista. Fui no neuropediatra, ele falou isso, ela falou: pode ir lá que você é picareta, porque essa menina não tem nada demais. Ela é igualzinha a você quando tinha a idade dela. E ela voltou para o neuropediatra. Quando ela falou: olha, minha mãe falou que eu era assim, se eu não sou... Ele falou: então talvez você seja. E aí descobriu, já com 42 anos, que ela era autista. Qual o depoimento que ela dá? E aí foi muito emocionante na hora, porque estavam os colegas do banco, superintendente, gerente, todo mundo participando do evento, e ela chega e diz assim: foi libertador para mim saber que eu era autista. Porque desde que eu entrei no banco, eu escuto o pessoal dizer: ela é lerda, ela é ruim de lidar com o público, ela tudo que faz é pela metade. E depois que eu soube que eu era autista, o meu gerente, quando eu falei para ele, ele passou a me pedir uma coisa de cada vez. Eu só tenho hoje minha avaliação de desempenho com nota máxima, eu consigo entregar todas as coisas num padrão excelente de qualidade, mas eu faço uma coisa de cada vez. Simplesmente porque agora o pessoal reconhece qual é a minha limitação natural, que o autismo é uma característica que as pessoas nascem ou não, e aí ela chega e diz: respeitando minha característica, hoje eu sou uma pessoa respeitada. E ela virou para o superintendente presente e diz assim: o que eu espero do senhor é pedir a todo gerente do banco que preste atenção em cada colega que está lá. Foi emocionante, chorou todo mundo, o superintendente chorou, mas é um exemplo do que a gente pode fazer se a gente respeitar todo o coletivo em torno da gente, e principalmente no assunto que a gente está tratando, a questão do autismo, né? É exatamente a questão do acolhimento e principalmente respeito, né? Eu acho que é o que mais a gente vê na sociedade. E do que... Gostei muito do que você estava falando por conta da explicação de como nasceu a CACI, de como é gerida a CACI. E a gente tem aquelas avaliações de tecnologia em saúde. E o rol, a gente como se diz, a ANS vem com um rol todo ano não, né? Porque agora nem é mais todo ano, porque ele está se adaptando, acho que quase que toda semana, né? Porque agora ele é taxativo, mas assim, ele virou dinâmico, porque eventualmente vem uma tecnologia nova e ela adapta-se, exato. Então, mas o
Código de Defesa do Consumidor não se aplica à autogestão. A gente tem aí a súmula do STJ que já fala isso. Então, realmente, a autogestão, ela é diferenciada, porque os cálculos atuariais, eles são feitos diferentes. Só o risco e mais o tanto de você gerir a empresa, né? Eu entendo que o que você falou também de o banco vai nomear o diretor, porque ele tem uma participação no plano de saúde, né? Então, ele tem que entender o que está acontecendo ali. Eu estou participando do plano de saúde, não pode ficar Deus dará, né? Então, eu acho que a autogestão, ela é diferenciada, o valor dela é diferenciado justamente porque ela não visa o lucro, né? Mas é um benefício para o funcionário. Claro, por gentileza. Deixa eu só explicar esse diferenciado, porque esse é um assunto também crucial no debate, inclusive interno, entre os colegas do banco e o próprio pessoal da CACI. Quando a gente vai definir qual é a relação de custeio de um plano de saúde, tem uma parte que é calcular e projetar qual vai ser o custo. E tem uma outra parte que é definir como que eu vou ratear a arrecadação para poder ter aquele recurso. A parte que diz como eu vou projetar é igual em qualquer plano, autogestão, privado, com fim lucrativo, sem fim lucrativo, filantrópico, todo mundo faz um cálculo atuarial. O que é um cálculo atuarial? É o cálculo de estatística com probabilidade. Então você diz, as pessoas de 0 a 18 anos, quanto que custaram há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, 3, 2, 1, eu vejo qual é a perspectiva de crescimento e projeto. E ali eu acrescento, quantos por cento será que vai precisar disso? Quantos por cento tem tal doença? Qual que não tem? Quanto custa a doença? Qual é o custo de internação? Aí nós vamos dizendo, tantos por cento vão estar aqui e você vai fazendo aquele cálculo super complexo, mas é bem explicado para quem está habituado com a estatística e a atuária. Aí digamos que eu chego à conclusão de que nos próximos anos eu vou precisar arrecadar 10 milhões no primeiro ano, 12 no segundo, 13 no terceiro e projeto cada ano quanto que eu vou arrecadar. No plano com fim lucrativo, eles só projetam um ano. Se eu vou precisar de 10 milhões, eu tenho que arrecadar 10 milhões mais o que eu quero ter de lucro. Digamos que ele quer arrecadar 11. O que ele faz? Ele pega e diz, se de 0 a 18 vai gastar X, eu boto mais 10% e quero que ele pague isso. Se de 19 a 23 vai gastar mais, eu pego, boto 10% e pago proporcional, cobro de todo mundo, proporcional ao risco de cada faixa etária. Se todo mundo pagar, eu arrecado exatamente o que eu quero arrecadar. Eu estou fazendo um rateio. Tem um outro modelo que se faz às vezes com empresas pequenas. Você diz, você tem 20 pessoas, são de idades diferentes, eu calculo o total, você me paga X por cada pessoa. Todo mundo paga o mesmo preço, só que neste caso, normalmente quem paga é a empresa. Porque se eu estiver cobrando de cada pessoa, a pessoa que está no início de carreira não consegue pagar 3 cotas, ele, a mulher e um filho. Então alguém fica de fora. No outro custo, que é o custo calculado por faixa etária, é verdade que quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente tem um gasto maior de saúde. Mas é verdade de que quanto mais velho eu fico, mais eu ganho? E por isso que quando você vai chegando no final de vida e quando aposenta já ganha menos do que estava ganhando na ativa e não tem mais ganho real, dali no máximo você mantém o poder aquisitivo, mas o custo de saúde cresce, aí você vê os planos de saúde tendo uma quantidade cada vez menor de idosos, não porque não querem plano de saúde, porque não conseguem pagar. Na autogestão eu tenho uma terceira possibilidade de divisão. E isso é o que eu digo que é uma vantagem comparativa que o pessoal da autogestão tem. E ninguém deve, em lugar nenhum, abrir mão da sua vantagem. A vantagem é para te permitir ter a mesma coisa que o outro gastando menos. Qual é a vantagem? Na autogestão, todo mundo está dentro, tem a mesma fonte de renda. Todos nós do Banco do Brasil recebemos do Banco do Brasil, quando da ativa, e recebemos da Previ, nossa complementação de aposentadoria como aposentado. Isso me permite saber qual é o total da folha do banco e qual é o total da folha da Previ. No exemplo que eu dei, se eu quero arrecadar 10 milhões e a folha, digamos, somado tudo, dá 100 milhões, eu posso dizer, se todo mundo pagar 10% do seu salário, está dado.
Não interessa se você é novo, se é velho, o comprometimento de renda vai ser o mesmo, ele não cresce com a idade te tirando do plano. Qual é a consequência disso? Quem entra no plano de autogestão normalmente só sai no falecimento. Hoje nós temos 168 pessoas com mais de 100 anos no plano, sendo que a maior idade são 5 pessoas com 112. Me mostra o plano que tem que pagar, que a pessoa conseguiu pagar até 112, depois de ter se aposentado com 50 ou com 60. Ficar mais 50 anos de aumentos de custo de plano. Neste caso nosso, é o que eu digo, a gente, em 1944, o custo total nosso era 1% no nosso plano de associado. 26 anos depois, em 1970, passou para 3% do total da folha. Em 1996, outros 26 anos, passou para 7,5% da folha. E vamos lembrar, uma parte sou eu que pago, outra parte é o banco que põe. E agora, 23 anos depois, em 2019, passou a 12% da folha. Essa é uma vantagem que faz com que eu, se cuidar da saúde, e aí é onde a Aninha está fazendo um trabalho maravilhoso com a gente lá, eu vou pedir depois para ela contar, né, o que a gente está fazendo de treinamento das nossas equipes e tudo mais, para poder identificar quais são as questões que estão fazendo com que aumente meu custeio. Problemas cardíacos e câncer. Beleza. Por que eu tenho problema cardíaco? Descontrole de diabetes, dislipidemia, pressão alta. Nós começamos a fazer a predição e buscar todo mundo que tem tendência a... E aí a Ana depois explica aqui como que a gente já treina a nossa equipe para buscar quem apresenta nos seus exames isso ou aquilo, e todo mundo da ativa do banco tem um exame periódico por ano. Você faz mais exames que os outros, mas meu custo cresce menos que os demais porque eu faço o exame, identifico previamente o que a pessoa precisa, diminui meu número de internações e cirurgias, que é o que custa mais do que o exame. Então é só a gente fazer uma opção. Mas para isso eu preciso ter um modelo que preveja que eu quero ficar com você no longo prazo. E não todo mundo ficar num plano a cada 4 anos não consegue mais pagar, sair de um plano para outro. A pessoa não fica no primeiro momento sem plano, mas ela vai pulando cada vez para um plano mais barato até a hora que não consegue se sustentar. Então as autogestões têm um papel fantástico, que eu costumo dizer, até na parceria que eu preciso ter com o SUS, porque eu sou SUS. Então eu tenho que ter uma parceria com a área pública, eu dou a cobertura, que é o que a gente diz, se a gente consegue tirar do SUS esse pessoal, tendo um salário melhor e conseguindo não obstruir o SUS, já estou ajudando. O que eu faço de pesquisa e estudo e posso socializar com o SUS, por que não? Por que não socializar com as outras autogestões e outros planos? E é o projeto que a gente vem tocando, que aí a Aninha depois fica à vontade para falar sobre eles, que eu estou falando demais. Pode ficar à vontade, doutora Ana Lúcia de Assis Gurgel, é nossa enfermeira, gerente de saúde da Caixa de Assistência à Saúde dos Funcionários do Banco do Brasil. Por favor. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade da gente estar conversando de uma temática, como o Amaral colocou, está na nossa pauta diária na CACI. E porque é um desafio, de fato, é um desafio de organização do sistema de saúde, é um desafio de compreensão clínica, né? A gente precisa compreender, a gente tem usado muito na CACI a questão de que TEA não se cura, TEA se compreende. E compreender é exatamente fazer essa diferenciação. Nós não estamos falando de doença, nós estamos falando de uma condição. E de uma condição que essa pessoa vai ter a vida toda. Ou seja, também tem relação com o processo de envelhecimento. Então, quando a gente fala em TEA, eu estou falando um TEA associado a crianças. Sim, super importante. Inclusive, a gente precisa trabalhar com a estimulação precoce na primeira infância. Todas as evidências científicas mostram tanto que é importante conseguir o acesso, a identificação e o acesso oportuno, em especial na primeira infância, para que a estimulação precoce, a terapia comportamental intensiva, ABA, Dever, ou qual ciência for aplicada, possa ter uma
perspectiva adequada e de apoio ao desenvolvimento, né? Então, claro que a gente tem associação com essa criança, mas o desafio está posto, o desafio também do envelhecimento associado a uma condição de vida. E não é fácil essa virada, né? Evidentemente que os planos de saúde, a estrutura, ela está sempre pensada a partir de um rol, a partir de um conjunto de procedimentos e algo fragmentado em procedimentos. Então eu vou ter lá no rol sessão de psicoterapia. Sessão de psicoterapia é várias coisas, né? O que é o cuidado à pessoa com TEA? O que é o acolhimento à pessoa com TEA e à sua família? Né? Então, a Cassi, nessa perspectiva, e quando o Amaral coloca o nosso de onde nós falamos, é porque nós podemos fazer esse diálogo com o rol. Né? Eu tenho o rol e tenho que observar o rol. Mas o que pauta a Cassi nessa discussão? Pauta que nós precisamos buscar nas evidências científicas, entender, estudar e compreender para que a gente possa buscar o melhor processo de cuidado ao nosso participante. Então é isso que a gente tem feito, porque sim, ainda inclusive faltam estudos. Temos que aprofundar estudos. Temos bastante estudos quando a gente fala do TEA em crianças, mas o TEA em adolescentes, o TEA em adulto. É um desafio para nós. Eu vou continuar terapia comportamental intensiva no adulto, no idoso? Não, né? Qual é o tipo de cuidado que eu preciso fazer? A gente participou, inclusive, de um congresso no Rio de Janeiro este ano que tratou dessa temática. E uma das grandes preocupações das mães, em especial, né? E isso a gente viu nas nossas conferências, está exatamente relacionado com o envelhecimento. Então, nós precisamos pensar o TEA na sua integralidade, né? Não apartá-lo em faixas etárias. Eu preciso entender do ponto de vista clínico para a gente indicar o melhor cuidado de acordo com o momento que está. Então, o que a Cassi fez? Até porque eu não tenho esta qualidade na rede. A rede ainda tem muito para avançar. O Brasil não regulamentou a ciência ABA. Ela está regulamentada nos Estados Unidos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, às vezes, uma reprodução que nem sempre vai estar cientificamente bem embasada. Então, me leva, às vezes, uma aplicação exagerada, exacerbada, sem uma perspectiva de desenvolvimento. Ou eu começo a aplicar, ou eu insisto, às vezes, com o ABA, e aí, talvez eu precise modificar a terapia. Às vezes ela não está adequada àquele perfil, né? E não se chama espectro à toa. O espectro é porque eu tenho uma complexidade de condições, de situações em que eu posso ter exacerbado alguma característica ou outra, mas nenhuma vai ser igual à outra. Então, portanto, o que a Cassi viu? Precisamos trabalhar com os nossos profissionais para os planos terapêuticos singulares. Cada um, o Tiago vai precisar de um plano, o filho dele vai precisar de outro. E que habilidades são essas que a gente precisa desenvolver? E a gente passou a entender, assim, o cuidado à pessoa com TEA, autista, tem a ver com estamos preparando as pessoas para habilidades da vida diária. É para a vida, é para a inserção social, é para a inclusão. Então, eu preciso pensar o processo de cuidado nesta perspectiva. Ele pode acontecer numa clínica, né, numa sessão Pode, existe a terapia, a chamada terapia de mesa, individualizada, trabalhada, o psicoterapeuta e a criança ou o adolescente, existe. Mas ele também precisa trabalhar a socialização, ele precisa também de atividades coletivas, eu preciso reproduzir ambientes, porque sim, é uma habilitação,
um desenvolvimento que eu preciso fazer, né? E então eu preciso de estruturas que funcionam de forma diferente do que ser uma clínica de psicoterapia padrão. Então, a estrutura de serviço também precisa acompanhar. Não são consultórios individualizados apenas que a gente precisa. Outra coisa é a fragmentação. Às vezes, eu preciso trabalhar, eu tenho uma indicação de várias terapias que precisam ser feitas, né? Eu preciso do fonoaudiólogo para trabalhar a linguagem, eu preciso do fisioterapeuta para trabalhar as questões corporais, eu preciso do psicólogo que vai, muitas vezes, conduzir aí a ciência ABA. E isso, às vezes, está em locais diferentes. Então, eu tenho uma peregrinação em diferentes serviços para poder chegar a um cuidado integral. Esse desafio a CACI tem, a CACI está vendo isso, porque eu não encontro na rede credenciada um serviço que me oferece isso de maneira completa. Nós sabemos que a gente precisa oferecer dessa maneira, e às vezes a liminar judicial vai chegar com isso, também com uma fragmentação, porque eu também tenho que qualificar o diagnóstico, eu também tenho que qualificar a aplicação dos instrumentos de avaliação. Já existem e estamos evoluindo em instrumentos de avaliação, mas não basta eu olhar para um instrumento, eu tenho que saber aplicá-lo, eu tenho que saber fazer a leitura dele. Quais são as habilidades que precisam de fato ser desenvolvidas? Não é subjetivo. Então, eu preciso ter uma rede credenciada nessa perspectiva. Então, o que a CACI tem feito é, primeiro, estudar. Fomos atrás, levantamos uma série de evidências científicas, selecionamos 94 estudos no mundo aí para nos orientar. Ficou claro para nós que a estimulação precoce, então, portanto, esse trabalho na identificação da possibilidade de que eu tenha um transtorno global de desenvolvimento, mesmo que eu não tenha o diagnóstico de TEA, mas eu encontro características que mostram que algo precisa ser trabalhado naquele desenvolvimento, já é indicada a estimulação precoce. Só que a gente ainda faz pouco isso, porque há uma demora de diagnóstico, de percepção disso, e aí depois você quer achar um diagnóstico, e às vezes que a gente fala com as pessoas é isso, calma, não vamos preocupar com o diagnóstico nesse primeiro momento. Vamos aplicar os testes, vamos fazer, vamos entender e vamos dar o estímulo. Então, a gente está tentando também trabalhar com as famílias, trabalhar nesta perspectiva, para que também haja compreensão. Porque é claro que gera uma ansiedade, eu quero logo ver um desenvolvimento, e não é algo rápido, é algo que precisa ser trabalhado ao longo do tempo, né? Então, a gente tem buscado, nessa perspectiva, estudar e compreender, que é o que a gente fala, não se cura, se compreende, e a partir daí a gente consegue orientar um processo de cuidado. Entendemos que a gente precisa, fizemos essa alteração, hoje as autorizações, elas passam sim por esse pedido da CACI aos prestadores que façam os seus planos terapêuticos, e não é apenas o diagnóstico e uma orientação, tantas sessões disso, tantas sessões daquilo. Não, eu preciso traduzir essas sessões em um plano terapêutico singular, trabalhado por uma equipe multiprofissional. Quais são as habilidades que vão ser desenvolvidas, quais são os programas. E isso é um processo, dizer que está tudo funcionando perfeitamente, temos muito ainda a trabalhar, mas já fizemos um protocolo de cuidado, né, uma diretriz de atenção ao cuidado, com o autismo, e aí a gente, para orientar aí os nossos credenciados, e além disso, a gente, como nós temos a estruturação do sistema CACI, foi feito com base na atenção primária, na organização da atenção primária, os serviços de atenção primária da CACI são próprios, né? A gente está trabalhando e treinando os nossos profissionais num treinamento específico para isso, para entender, compreender o TEA e saber fazer a leitura dos planos terapêuticos singulares. Então, a gente está treinando geral. E importante, como ela está falando, como a gente está buscando treinar, a gente já está legal, está treinando 1 ou 2. Não, nós temos 500 profissionais sendo treinados desde março e desde abril, e acaba em agosto o treinamento. Qual é o treinamento que a gente está dando? Como que você identifica?
Como que você acolhe? Quando eu digo que quero que um neuropediatra me diga o que ele precisa para aquilo, eu sei interpretar. Então eu estou dizendo, eu não posso cobrar do meu pessoal se eu não der o treinamento. Então, desde setembro nós tivemos os problemas que começaram a surgir com o pessoal criticando a quantidade de despesa, que houve. Isso foi verdade para nós também. Nós tínhamos, quando em setembro a gente foi montar uma análise da evolução dos custos, né, que toda hora em saúde a gente tem que trabalhar nisso, a gente pega que nosso custo de TEA, nós trabalhamos nos 27 estados. Tinha estado que o custo tinha sido R$450 mil em 2021. Virou 1.300.000 em 22, 4 milhões em 23 e 11 milhões ainda em 24. Não tem como explicar isso. Não aumentou o número de pessoas nem o preço do tratamento. Todo mundo, todos os planos aí, deu os problemas que vocês falaram, peraí, o que estão cobrando aqui? O que nós identificamos quando a gente começa a verificar? Eu pegava lá centros de tratamento do ABA, aí estava assim, criança tal, ela teve 82 sessões de psicoterapia na semana. Eu quero saber o seguinte, é razoável? Mas é uma das coisas que a gente impugna, principalmente nos processos Exato. Porque ela vive em algum momento. Exato, mas aí a gente foi descobrir que não era bem isso. Só que a preocupação nossa foi, gente, se todo mundo está cobrando isso, tem alguma coisa errada que a gente precisa entender, em vez de só dizer que eu suspendo o atendimento da criança. Primeira coisa que a gente fez foi comunicar a todo prestador nosso que, olha, para eu pagar a partir de agora, a gente vai exigir com maior rigor aquilo que está no nosso contrato. Você vai mandar aqui o boleto de que atendeu a criança com a rubrica do pai para cada dia de atenção. Chegamos nos estados onde teve maior problema, os pais morrendo de raiva porque viraram para nós e disseram, o meu médico disse, a minha clínica lá, que vocês não querem mais pagar a eles, não vão pagar. Eu digo, vamos lá dar a cara a tapa. Eu digo, não foi isso. A gente diz que vai pagar quando você confirmar que seu filho teve o tratamento. E a gente perguntava, nós estamos com casos de pessoas que fizeram 82 sessões, 60 sessões, 45 sessões de psicoterapia por semana. É o filho de algum de vocês? E aí os pais, não, meu não. Eu digo, bom, de ninguém aqui, tudo bem. Quando acabar esse papo, eu vou para a sala ali da CACI e eu queria conversar um a um com os pais. E quando eu chegava para o pai, dizia, é seu filho, sim. Não, mas isso não aconteceu. Eu digo, é isso. Vamos chamar o prestador. Chama o prestador, ele diz, não, quem coordena o plano terapêutico foi feito pelo meu psicoterapeuta. Perfeito. Aí eu boto todas as fichas de como se ele tivesse todas as horas ficado com a criança. E aí nós fomos corrigindo isso, e por isso que a Ana falou. A gente chegou e disse, manda o plano terapêutico singular para cada um e tudo que tiver dito que a criança precisa, nós vamos pagar. Mas tem que ser dentro do plano. Mas nossa atitude não foi suspender tratamento. Mas isso que você está dizendo é quando a gente chega na clínica e ele te coloca lá 10 sessões de fisioterapia. Assine as 10 sessões. Se você vai ou não, ele te encaminha a guia com as 10 sessões. E aí você paga pelas 10 sessões. Se o beneficiário assinado pelo pai, não, ele já assinou as 10 sessões. Esse é um problema. Isso é uma educação à população de não assine. Exato. Você entraria numa clínica e assinaria um cheque em branco? Mas não. É essa pergunta para os pais e tem tido apoio. Se você não estiver fazendo a sessão, porque você é o fiscalizador do seu plano, principalmente se você é um plano de autogestão, porque você paga por ele também, isso. Todo ano. Se é reajustado todo ano, você vai pagar pelo reajuste também. Então, se você vai lá e assina só o dia que você está lá, como se fosse mesmo uma presença em aula. Hoje você veio? Assina. Amanhã você vai? Assina. Não assine todas as presenças antes de você estar presente, né? Perfeito. Eu acho que foi mais... É essa a orientação. E isso foi isso. A gente deu essa orientação. E outra coisa, no nosso app, quando você vai, eu mando para você. Aqui consta que você fez a sessão. Você só precisa bater confirma ou contesto. E aí começaram os pais a bater contesto. Quando bater o contesto, eu vou lá.
Gerou um estresse? Gerou. De setembro até janeiro, fevereiro, nossa senhora, um estresse danado. Mas a atitude que a gente tomou foi procurar em cada estado os pais, conversar com eles e procurar as alternativas de cuidado. Quando a gente agora pede o plano terapêutico singular, nosso pessoal recebe aquilo ali, liga para o médico e a gente faz o que a gente chama de interconsulta, né? Você está aqui, eu ligo para o seu, é isso mesmo que você quis dizer, é aquilo, onde é que faz? Conseguimos ter agora um momento de mais apaziguamento, estamos criando nas nossas clínicas próprias, né, os ambientes específicos para receber pessoal com TEA, porque aí questão da luz, a parede, a cor, o tipo de ruído, som, então já estamos criando em cada uma e hoje a Ana vou fazer um elogio público aqui, fez uma excelente exposição hoje e hoje a diretoria autorizou que dê prosseguimento ao projeto da gente ter serviço próprio de TEA, pegando todo o tratamento do jeito que tem que ser com as diferentes metodologias e ter um serviço próprio que a gente pretende começar atendendo até 270 pessoas. No primeiro projeto, né, a primeira cidade que vai receber vai ser Aracaju, né, onde a gente está com a maior percentual de autistas com relação à população, e daí para frente a ideia é a gente poder ir criando em cada capital. É para atender 100% das pessoas? Não, é que o pessoal que está ali na capital, mas eu tenho uma outra vantagem. Trabalhando nisso, eu começo a ter os protocolos, conhecer o protocolo, o que funciona até para os parceiros que prestam serviço para a gente, eu poder negociar com ele, olha, isso é assim, nós treinamos nosso pessoal aqui, você podia treinar o teu pessoal também, porque eu não posso ter o prestador para mim como um vendedor. Mas ele tem que ser um parceiro nosso no tratamento de quem eu tenho que cuidar. Então a gente está procurando esse esforço. Amaral, isso vai funcionar da noite para o dia? Alguém acredita nisso? Nem eu, apesar de eu acreditar em duende, Papai Noel e tudo, mas nisso eu não acredito, né? Então o trabalho sempre que a gente discute é por que duas crianças fazem a mesma prova e tiram a mesma nota, por que uma ri e outra chora? Se é a mesma nota, a mesma prova. O que faz diferença não é a nota, é a expectativa que ela tinha da nota. Quem não estudou, esperava tirar 4, tirou 7, está comemorando. Quem sabia tudo, estudou, esperava 10, tirou 7, está decepcionado. Não é o 7. Então a gente tem trabalhado muito a questão de que expectativa mais próxima da realidade eu posso dar. Eu posso dizer todos os meus sonhos, mas dizer para o pessoal que depende do nosso cuidado, deixa que amanhã está tudo bem, a gente não faz isso. Né? Não é à toa que a CACI tem 27 conselhos de usuários, um em cada estado, com pessoas de todos os planos nossos, de familiares ou não, se reúnem todo mês, ata de reunião com todos os nossos gerentes, fazem todas as críticas. Dá trabalho? Dá. Mas também dá uma segurança de que quando eu tiver que debater, as pessoas não vêm de pedra na mão, vêm com crítica, porque a gente erra também. E eles estão certos em criticar e apontar, né, fazer os processos todos que se faz quando a gente está acuado. Mas ninguém julga a gente como se a gente fosse um mercador de saúde. E isso ajuda na relação, né? Traz angústia, mas ajuda. Então, eu acho que essa expectativa aqui nos trabalhos que a Ana vem colocando aqui do como que a gente está desenvolvendo, pegamos agora, treinamos o nosso pessoal, todas as nossas clínicas, pessoal administrativo e pessoal assistencial. Todo mundo foi treinado em Libras. Eu não posso receber alguém e não ter como tratar. Fruto já desse processo de discussão, já foi todo mundo treinado, conseguimos concluir. São pequenas coisas que eu sei que não pode parecer, não é muito para quem está ouvindo, mas a gente tem uma avaliação de que para quem precisa isso pode ser uma diferença enorme. Né? Cada um vai botando um tijolinho e assim a gente vai. O doutor Tiago estava até comentando sobre isso, né? Porque o CBO não classificou a profissão de, por exemplo, terapia ABA, né? Conta pra gente como que foi a sua experiência, por favor. Primeiro eu queria só trazer um pouco sobre um tema que a doutora Ana falou.
sobre a questão da projeção, né, da expectativa do envelhecimento do autista, né? Acho que eu falei isso já com a Flávia algumas vezes, e todo lugar que eu vou eu falo isso. É impressionante como sempre quando a gente vai falar sobre autismo, em locais assim mais abertos, se falam das crianças autistas. Sempre, sempre, sempre. Ah, nossas crianças, tal. Mas esquecem que hoje já existem, né, adultos autistas. Quer dizer, existem muito mais do que a gente sabe, porque tem a quantidade muito baixa de diagnóstico, né? Mas essas milhares de crianças hoje autistas, elas vão ser adolescentes autistas, vão ser adultos autistas e vão ser idosos autistas. E hoje a gente trabalha muito a questão da infância, da escola pro autista, da terapia para criança autista, mas a gente já tem uma escola de ensino médio que tem um acolhimento para autistas, a gente já tem um mercado de trabalho apto a receber essas pessoas, sabe? Eu me preocupo muito com isso, eu sempre falo sobre isso. Minha área de pesquisa no direito é o direito da pessoa com deficiência ao trabalho, e hoje a gente percebe que o trabalho ainda não é inclusivo, as pessoas pouco sabem sobre o autismo, igual você falou, o autismo é um espectro, e hoje tem muito preconceito, eu já sofri esse preconceito, muita gente sofre, mas você não parece autista, tudo bem, mas não são iguais. Meu filho, assim, se eu olhar meu filho, eu vejo muito eu na infância, mas minha irmã, que também é autista, é completamente diferente de mim e do meu filho, sabe? Ela tem outras questões. Meu filho é muito parecido, mas minha irmã é completamente diferente. Agora, falando sobre o que a Vivian tocou, essa questão do prestador, de você não ter o CBO do aplicador ABA, né? Não ter a regulamentação da terapia ABA no Brasil, isso traz um transtorno muito grande para quem é pai de criança autista, porque a gente vê, assim, com a devida vênia, com todo respeito aos profissionais sérios, mas a gente vê muito aba freestyle no mercado. Pessoa que não sabe o que está fazendo, viu talvez um curso de 6 horas, 10 horas no YouTube, em qualquer plataforma dessa aí, e já se sente um aplicador aba, né? Quando o meu filho foi diagnosticado, eu era servidor no Tribunal Superior do Trabalho, lá é um plano de autogestão. Tive algum empecilho ou outro para conseguir o tratamento, mas assim que foi aprovado, a gente foi para uma clínica que eu considero uma das melhores de Brasília. Acho que o doutor Flávio conhece, o INPE, no Lago Sul, é uma clínica maravilhosa. E lá eu posso falar que aplica-se aba de verdade. Lá as pessoas são pessoas que conhecem do assunto. Enfim, o meu filho foi fazendo tratamento, eu estava estudando na época, estava terminando minha graduação de Direito, estava estudando já para concurso, e aí, graças a Deus, eu fui aprovado no concurso de procurador do Distrito Federal. E aí, quando fui tomar posse, eu já fui logo querer saber qual era o plano de saúde do órgão, né, pro meu filho. Aí, falaram que da época que era a Cefaz. E aí eu fui procurar a rede credenciada da Cefaz para ver onde eu ia colocar meu filho, né? E aí não tinha, assim, nenhuma clínica, assim, minimamente aceitável, sabe? Visitei várias, e aí foi outra coisa que a doutora Ana falou, clínicas dentro de prédio comercial, que tem uma salinha. Na boa, gente, isso não é aba, sabe? Você botar uma criança pra ficar 5 dias da semana dentro de uma salinha, você não vai tratar autismo assim. Eu não sou médico, mas eu tenho minha experiência com meu filho. O autista precisa, igual a doutora falou, de habilidades da vida diária. Ele tem que estar exposto ao que ele vai viver no dia a dia. Não adianta você ficar com ele 20 horas dentro de uma sala, para quando ele sair na rua, ele for conversar com outra pessoa, ele ter uma crise. Sim, é lamentável que hoje a gente tenha uma rede credenciada que não está preparada para o autismo. Às vezes o pessoal reclama do plano de saúde X, Y, Z, mas parando para refletir agora, depois do que vocês falaram, realmente eu acho que falta profissional qualificado, falta rede credenciada qualificada. Outra coisa que a doutora falou, essa questão da peregrinação, né? Às vezes você tem um fonoaudiólogo numa clínica, um fisioterapeuta em outra, um psicoterapeuta em outra. Hoje, aqui em Brasília, eu vejo que são poucas as clínicas que oferecem o ciclo completo de tratamento, né? Todas as especialidades.
que tem um ambiente adequado. Hoje, gente, assim, não é fazendo merchan, tá? Eu não tenho ligação nenhuma com a clínica, nem com o INPE, que eu mencionei anteriormente, nem com a clínica atual que meu filho faz terapia, que é a Speciale, lá em Águas Claras. Mas, assim, eles têm a vila lá no Vicente Pires ali, que é excelente, assim. Você tem uma mini cidade lá dentro, onde ensina essas habilidades de vida diária. Enfim, eu acho que aquilo ali, assim, assim como o INPE também tem uma estrutura física excelente, acho que é um exemplo a ser seguido, assim. E, enfim, acho que a questão da regulamentação do aplicador ABA no Brasil, da terapia ABA, é algo que, assim, é urgente, que tem que ser debatido, isso, não sei se pelos conselhos profissionais de psicologia, enfim, mas é algo que deve ser, em algum momento vai ter que ser conversado, sabe? Não dá para continuar do jeito que tá. Eu acho que hoje, salvo engano, a doutora Ana pode me corrigir se estiver errado, acho que existem aplicadores ABA que nem formados em psicologia são, né? Que pode se aplicar ABA sem ser formado em psicologia, né? Posso te explicar isso. A ciência ABA, ela tem o profissional que é aquele profissional que nos Estados Unidos hoje seria a correspondência aí ao nível de mestrado, é aquele que se especializa nesta ciência, e ele é o orientador do processo de cuidado, o orientador dos programas que devem ser trabalhados de acordo com as habilidades que precisam ser desenvolvidas, e existe sim a figura do chamado aplicador ABA. O aplicador ABA, ele não é o psicólogo especialista, mas ele precisa trabalhar sob orientação de um especialista ABA. O aplicador, ele tem uma formação menor, mas ele tem um curso específico dentro da ciência ABA que o prepara, e ele segue um roteiro dado pelo processo de planejamento, em que ele aplica aquela intervenção, né, de acordo com a orientação de quem conduz o processo, que aí sim precisa ser um especialista ABA. Então, eu posso ter um especialista ABA com orientando vários aplicadores, e o aplicador, ele não precisa ser um profissional graduado. Nos Estados Unidos é isso, mas ele tem que ter uma formação adequada para isso. Se eu não tiver regulamentação, se eu não tiver orientação, pode acontecer isso, de um curso sem orientação, né? Aí você faz, às vezes, pela internet e se auto-intitula aplicador ABA. E, na verdade, no rol nem existe o aplicador ABA. O que eu tenho no rol é sessão de psicoterapia ABA. Ok? E a sessão de psicoterapia ABA, como a própria ANS coloca, ela precisa ser feita por profissionais de saúde. Então, hoje, as clínicas usam o aplicador ABA, mas ela registra como uma sessão de psicoterapia, porque é a única maneira de cobrar, né? Então, a gente precisa, sim, falar da ciência ABA no Brasil e tratá-la desta maneira, e tem muito lugar, muito serviço competente, que conhece, com profissionais realmente especialistas em ABA, né? E, às vezes, não especialistas apenas... Porque ABA é uma das ciências. Na verdade, nós estamos falando de análise, da análise comportamental. Eu tenho um leque, e os profissionais precisam ter a autonomia, inclusive, para direcionar se hoje eu preciso do ABA ou se eu devo lançar mão de outra terapia comportamental para aquele caso específico. Porque senão também eu quero só fazer ABA. Só fazer aba. Às vezes não vai aplicar. Né? Eu queria fazer uma observação em cima do que tu falaste, que eu achei bem importante. Eu também tenho um filho autista, o João, que é lindo, por sinal. E ele é uma criança muito esperta, ele é totalmente diferente de mim, ele é muito extrovertido, gosta de fazer show, e às vezes eu falo, gente, o autista não é aquele que gosta mais de ficar no canto dele, e não, e ele é muito pra frente, né, trabalhoso, mas pra frente. E
eu tive muita dificuldade, primeiro, para encontrar neuros que atendam por plano. Tu não encontras. Aí depois tu tens, eu encontrei por uma bênção divina o Denver, que foi aplicado em casa. E aí, como eu tinha muito trabalho com outras coisas, teve fono, não sei aonde, essa peregrinação, que é muito cansativa para a mãe atípica, imagina a mãe atípica solo, ficou uma situação assim de desesperadora às vezes para a mãe, porque ela parece que não vai dar conta de tudo que ela tem que fazer. E aí, você ter um tratamento em casa é um conforto, porque nada, eu sou advogada autônoma, então eu posso trabalhar em casa, e aí a menina chega, que vai aplicar o ABA, né, que eu acho que foi o que você falou, e aí ela vai aplicar aquela técnica e tudo, todos os dias, daquele tempo, que é um tempo que eu posso trabalhar, inclusive. Eu achei isso maravilhoso. E agora, recentemente houve decisão dizendo que não pode ser mais em casa. O tratamento Denver tem que ser na clínica. Sendo que a pessoa que é realmente a conhecedora do Denver em Brasília, que é a Michele Procópio, a clínica é pequena e não abraça todos os clientes dela. E aí, isso foi um outro momento de desespero dessas mães. É tanto ponto que eu tenho para falar que a gente vai ficar doido aqui. Mas um outro seria, tu encontras a neuro depois de muita peregrinação, que não vai ser pelo plano, muito provavelmente, e normalmente ela vai te dar um laudo padrão, que é... Aí eu falei, gente, não gostei. Eu acho que eu tenho que procurar outra neuro. Procura outra neuro, padrão. Ela mal olhou a criança. E é isso que a gente falou, o espectro, e cada criança é de um jeito. Essa observação, ela precisa ser atenta desses profissionais. Mas os bons profissionais tu não encontras pelo plano. E quando tu encontra o bom profissional, ele está custando R$1.000 a consulta. Agora, isso é uma busca que a gente está na comissão. Como uma mãe humilde, que a gente não está falando de mim, do Tiago, nem de quem talvez esteja nos assistindo. A gente está falando de gente, às vezes, que não tem internet, gente que mora no subúrbio e que a filha, por exemplo, uma moça aqui, diarista, que cozinha em casa, que está batendo a cabeça nível 3 e não tem nada. Então, assim... Eu achei interessante você falar a saída para essas mães também pelo plano de saúde, porque essas mães precisam de tratamento, porque está acontecendo esse suicídio. A mãe se mata a pessoa e se mata porque não vê saída, não vê rede de apoio, não vê o plano que abrace. E vou te falar, quem tem condições, tenta investir tudo, não apenas no plano, mas por fora está pagando também uma fortuna. Então, logo quando eu descobri o diagnóstico, eu me assustei tremendamente. Eu falei, gente, tem que ser milionária para poder ter o filho autista. É o que você pensa, né? Eu falei assim, mas também não vou me estressar com isso. Fora os profissionais enganadores. Então, e se a gente pensar que a cada 36 nascidos, que é uma equiparação dos americanos que a gente fez, né? Um é autista... Você pensa nisso virando uma bola de neve e desesperando os brasileiros, e poda neural, e pensando em poda neural, e pensando em uma série de outras coisas, e vindo o diagnóstico dos pais, e os pais não sabem mais como se tratar, vão enlouquecendo junto. Então, como encontrar, fora que a gente tem, que foi a pergunta que você me fez, uma legislação que traz todos os direitos, mas não bate com essa realidade. Eu sei que a gente não tem soluções prontas, a gente não tem soluções fáceis. Não são fáceis as respostas, e quem diz que são, está mentindo. Porque é isso, você falou, cada autista vai ser de um jeito, e vai ter um que vai ser super extrovertido, um outro que vai ser mais encabulado, um que olha nos olhos. Não vão ser todos que não vão olhar nos olhos, né? Que não querem toque. Alguns querem toque. Então, como você atender essas pessoas dentro desse contexto complexo? E vou te falar, por mais que a gente ande de mãos dadas com a ciência, é muito difícil você achar uma resposta, porque ela não é objetiva. Ela não é objetiva. Importante dialogar contigo, né? A ciência é isso, a ciência está em permanente construção.
né? É que, como eu até coloquei no início da minha fala, a gente, quando busca na literatura científica, você vai achar muita referência, muito estudo, olhando para as crianças. Tivemos um congresso inteiro no Rio de Janeiro discutindo, mas e os adolescentes? O que podemos fazer? Como trabalhar? Eu preciso fazer socialização, eu preciso trabalhar a vida diária. Então, portanto, também eu preciso circular para além da casa. Eu preciso estar na sociedade. Como é que a gente trabalha isso? Isso é importante que aconteça. É um desafio. E aí a gente precisa também construir referência técnica. Por isso a CACI também abraça o projeto, o Amaral disse, né, da nossa discussão de hoje, muito importante, abraça o projeto de um serviço próprio, porque nós também queremos desenvolver tecnologia a partir do processo de cuidado, trazendo os adolescentes, trazendo os adultos para terapias até mesmo coletivas, tá? A musicoterapia aí, nas nossas conferências, sempre tivemos uma apresentação cultural. E o quanto foi importante a gente ver isso, porque, em geral, nós estávamos falando de música e dança. E eles têm efeito terapêutico. E eles têm poder de inclusão. Então, nós temos que olhar isso de maneira... Ou seja, eu preciso olhar para o que é o processo de cuidado, entender essa necessidade e ir construindo as alternativas, né? A terapia em casa, ela é importante. A casa é um espaço, é um contexto importante na vida desta pessoa. Então, sim, a gente precisa trabalhar este contexto. Inclusive, a função também do serviço de saúde é preparar a família para aplicar a aba. Você, no seu dia a dia, certamente aplica técnicas da terapia comportamental com seu filho. Orientada, evidentemente. Nós não estamos falando, mas é isso faz parte. Quando o Amaral fala, precisamos trazer a família, reunir a família, fazer com que ela participe, é por isso, é porque ele não é um processo de cuidado que tem que acontecer apenas nos serviços de saúde. E o tratar em casa não é substitutivo, é complementar. Esta noção ela é importante e hoje os planos têm dificuldade. A própria ANS, né, não vai falar isso de maneira clara, porque ela precisa ter eles precisam ter um CNES, um Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, para poder pagar um procedimento. Então, é uma questão, quando eu estou lidando com um processo de cuidado que me exige pensar de maneira diferente do tradicional dos serviços de saúde e dos sistemas de saúde. Então, o TEA hoje nos desafia. Como que a gente reorganiza o sistema olhando para este processo de cuidado? Estamos prontos? Não. Temos a solução dada? Não. Mas a gente precisa ir construindo. Por isso a ideia do nosso... Pouca quantidade de profissionais. Por que a gente tem que tanto buscar fora do plano? Porque a neuro não atende o plano, porque não atende fono, não atende psicólogo, e muitos justificam que paga pouco, então a gente acaba, porque queremos os melhores para o nosso filho, pagando caro, um preço alto por isso, que no final nem sempre a gente sabe se vai dar certo, ainda tem isso. Isso, tem uma organização de mercado, evidentemente esse profissional sabe que ele é diferenciado no mercado. Sim, temos que discutir modelos de financiamento de sistemas de saúde. É o que a gente tem discutido. Se eu pago o fee for service, que é o tradicional de pagamento no Brasil, seja no Sistema Único de Saúde, seja também aí, na saúde suplementar, né? Ele tem suas consequências. Né? O recurso em saúde é escasso. Então, ele sempre precisa ser bem trabalhado. E precisa discutir modelo de financiamento, né? A própria ANS tem estimulado este debate. Ela sabe que ela precisa estimular esse debate, porque o pagamento, o modelo fee for service, ele já está vencido, porque eu não consigo trazer bons profissionais, sim, porque o meu preço, às vezes, não está
adequado. E ele também não pode tacar em cima. Também, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, porque também ele passa a defender um espaço e aproveita um nicho de mercado, né? E isso também limita a atuação das operadoras, dos planos de saúde, né? Porque também precisamos pensar com eficiência locativa, porque se a gente não tiver eficiência locativa, dinheiro realmente não dá. Então, essa leitura precisa ser das duas partes. Eu queria até complementar, que no último evento que nós fizemos, a gente teve a presença da ANS, algumas outras operadoras de saúde. Eu sou do mercado de saúde suplementar das operadoras de mercado, né? Então, já estive ali na Amil, já estive no Sistema Unimed até o ano passado. E aí eu já consigo ver um pouco da diferença da autogestão para o mercado. É muito diferente, de fato, quando você está falando ali de uma empresa privada visando lucro, visando sua despesa administrativa ali dentro de 30%, com um custo dentro de 70%, e aí vem o boom. O boom se diz não que mudou, né? Que hoje temos mais autistas, mas temos mais diagnósticos, então temos mais necessidade de profissionais. Aí vem não só o autismo, mas transtornos de desenvolvimentos globais. Temos que buscar profissionais habilitados ali. Temos, né? É o costume de ser operadora. Buscar profissionais habilitados ali, igual você falou. E aí a maior reclamação, paga-se pouco, então um bom profissional faz o quê? Não vou me credenciar a um plano de saúde, vou atender de forma particular. Então, aumenta a demanda, aumenta a procura, a oferta fica mais qualificada, e aí vem todas as dificuldades que as operadoras de planos de saúde, todo o mercado de saúde suplementar está enfrentando. Achei maravilhoso, desde já, a explanação do Dr. Amaral e da Ana, porque são exemplos, né? Que todas as operadoras, onde esse vídeo chegar, onde esse podcast chegar, que sirva de exemplo, porque esse é o maior, vamos dizer assim, é o maior conflito. Como, então, melhorar, né? Muita gente vira para a gente e fala, mas isso aí é problema de gestão do plano de saúde. Então, o plano de saúde que faça uma melhor gestão. E aí, hoje, a gente está tendo um exemplo de uma ótima gestão, que é uma autogestão pensando em como melhorar a gestão para acolher o autista, né? Para fazer esse projeto funcionar dentro de casa. E aí a gente vê as operadoras de mercado, que têm uma visão um pouco diferente, não estão cuidando dos seus próprios funcionários, por mais que estejam ali também, mas não é esse o foco, né? Quando o doutor Amaral fala assim, como foi feita a criação, o mutualismo, os funcionários do Banco do Brasil se unindo, ele sabe que quem chegar lá na porta batendo, falando, eu quero falar com a Ana, porque eu tô com problema de saúde, é um funcionário também. É uma pessoa que vai compreender quando a Ana chegar ao ponto de falar assim, olha, o custo é X, e aí a gente está tendo 2X, e eu tenho meio X para pagar, como é que eu faço? Ele vai parar e vai falar, eu também ajudo no custeio desse plano. No mercado, não. O usuário, e aí vem o Código de Defesa do Consumidor, que sim, incide nas operadoras de mercado, então imagina a cobrança. Tem a ANS de um lado, tem o Código de Defesa do Consumidor do outro, tem a gente aqui na retaguarda, a advocacia também em cima e se qualificando cada vez mais, mas a gente não tem a compreensão nem a gestão de uma autogestão como a Cassi está exemplificando aqui, porque às vezes nem dá tempo. A maior dificuldade que a gente estava tendo dentro eu era da seguradora, dentro da rede da Unimed, por exemplo, num contrato de 14 mil vidas, que era o contrato que eu fazia gestão, era exatamente encaixá-los. Eu tive beneficiário mudando de Tocantins para Tubarão, em Santa Catarina. Por quê? Porque em Tocantins não tinha clínica qualificada. Aí a gente tem o exemplo do último congresso que a gente fez aqui na OAB, onde uma operadora falou, mas quando o meu custo de onco ficou para trás do meu custo de transtornos globais de desenvolvimento, eu assustei. Como o doutor Amaral falou, quando eu vi aquela curva ali, que eu sempre tive mais custo com oncologia, medicamentos de alto custo, e de repente isso ficou para trás para
custear transtornos de desenvolvimento globais, e aí englobando tanto TEA quanto outros, isso assustou. E imagina o mercado. Aí eles deram um pulo para trás. Mas tinha que cumprir a questão, então, das resoluções, porque a ANS estava marcando em cima. Então, o que veio? A oportunidade de clínicas não tão bem formadas, não tão bem desenvolvidas, com profissionais oportunistas também, incidir aí nessa equação e dificultar mais ainda, tanto a vida, principalmente a do paciente, porque ele é o mais afetado, quanto o custo das operadoras. E aí, mexendo no custo, a gente mexe na oferta do plano. E aí, a gente já está falando de um público qualificado que consegue pagar um plano de saúde e os que não conseguem. E ainda na mão de profissionais que deixam a desejar. Então, realmente, eu só quis trazer esse ponto assim, do mercado, porque aí a equação fica maior ainda. E parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo na CACI, que seja exemplo não só para planos de autogestão, mas também para operadoras de mercado que tenham a oportunidade de qualificar os seus programas, né? E aí começa, então, a investida então, vou trazer esse cuidado para perto de mim, mas aí tem a cultura também da mãe que fala, a operadora quer cuidar do meu filho. Não vai cuidar como um profissional que eu esteja de olho e vai cuidar. Ou que eu escolha vai cuidar. Eu não vou participar desse programa de gestão dessa operadora porque eu acho que não é. Ele está querendo diminuir o custo dele. E aí vem a questão cultural também, que é o que a gente preza bastante dentro da nossa comissão, que é informar. É igual o doutor Tiago falando, nossa, vendo vocês falando do custeio, como é a dificuldade de se credenciar um profissional qualificado, e o CNES dessa clínica, e a qualificação desse profissional. E ele tem mesmo essa formação, porque se ele estiver mentindo para mim, e estiver atendendo meu beneficiário, dizendo que tem essa formação, e ele não tem essa formação, e ele está cobrando preço de quem tem. Então, são várias vírgulas e várias, questões aí que impactam muito nesse mercado e que é isso daqui que a gente está fazendo que traz uma percepção diferente. Das vezes, a mãe atípica, os pais atípicos entenderem um pouco como que funciona também o sistema de saúde suplementar. O sistema de saúde suplementar, os entes, as clínicas, os hospitais, as operadoras, seja autogestão ou não, entender as dificuldades. E a gente, que é para onde eles sempre correm, vamos para a justiça, vamos procurar um advogado especializado, conseguir informar, especializar mais ainda os advogados para que consigam realmente fazer um trabalho que não seja só predatório, mas que seja realmente Percebi, é justamente isso. Eu vi que a Ana tem um conhecimento grande de toda a estrutura da comunidade autista, né? Que me deixou muito feliz, inclusive. Mas o desconhecimento ainda está muito grande. E eu digo isso não é só de planos de saúde. Eu digo de planos de saúde, de juízes, de quem não está vivendo o autismo. Quem não está dentro do nicho autismo, quem não tem um filho autista, quem não tem um sobrinho autista, e que hoje é uma grande maioria, né? Tu tens um desconhecimento enorme. E isso atrapalha muito, porque você não pode, mas eu não consigo, por exemplo, já que eu sou mãe atípica, dizer que quando uma mãe me traz a dificuldade, eu entendo completamente. Eu falei, eu sei exatamente o que você está falando. E às vezes ela vem para conversar comigo e chora só. Ela não quer nem falar, eu falando, você não precisa nem falar, porque eu já te entendi, eu entendi tudo. Então, você ter essa insensibilidade hoje, eu acho que porque não é isso, não é uma questão de ser um problema o autismo. Eu falo direto, Thiago, o autismo ele não é um problema. O problema é todo o sistema que circunda e atrapalha direitos e que não compreende, que não acolhe, que não busca conhecer. Eu acho que a primeira coisa é isso que vocês estão fazendo. Que bom, assim, de conhecer, vamos conhecer essa ciência. Agora eu conheci o Jasper, agora o João entrou no Jasper, saiu do Denver
e tá no Jasper, que eu tô gostando muito. Eu não gosto de nada que force a criança. Mas nós estamos falando de criança, a gente precisa ir para os adultos também. Mas eu acho que o ponto principal é o desconhecimento. A sociedade desinteressada. E você pode, eu não sei se você tem algum familiar, algum parente TEA, mas assim, me parece que quem está fora há um desinteresse enorme. Eu não quero saber quem é TEA, eu não tenho interesse. Não, deixa longe. Então, como a gente vai trazer esses que não estão nessa situação para vir conhecer? Você vai conviver com meu filho. Posso discordar? Sabe? Vamos. Pode falar. Vou ter que discordar. Pode falar. Não tenho TEA. E fui eu que promovi o tema. Não, sim. Não, mas eu não tô Porque, falando, assim, não tô falando de você. Tô falando... Eu temo, porque olha só. Às vezes a gente não tem na família, mas a gente se sensibiliza, sim. Porque, por exemplo, eu não tenho. Eu sou mãe solo também. Eu tenho um filho pequeno. Achei seu filho lindo. Mas ele não tem. Só que quando eu vejo e recebo, eu sou advogada, recebo uma liminar desse, eu me sensibilizo sim com todas as crianças, com todos os tratamentos. Eu olho e falo assim, gente, é uma vida, é um beneficiário, a gente tem que atender, a gente tem que cuidar. Ele escolheu o nosso plano de saúde. Eu sou advogada de plano de saúde, a gente é a Comissão de Saúde Suplementar, eu sou presidente da Comissão de Saúde Suplementar, então, assim, é com isso que eu trabalho todo dia, é a minha vida, eu dou sangue por isso. Então, quando você fala assim, não, a gente se sensibiliza, sim. Não. Quando eu ouvi você falando todo o seu depoimento, inclusive eu até escrevi aqui, eu falei assim, gente, eu quero agradecer o testemunho seu e do Thiago, claro, de vocês também, mas assim, o testemunho de vida deles. Porque assim, o do Thiago como pessoa e de filho, o seu como mãe e com seu filho, mãe atípica, que eu acabei de aprender esse nome, mãe atípica com o seu filho. Gente, é uma luta, sim, porque, por exemplo, do nosso lado de cá, é uma luta conseguir o credenciado, porque eles não estão habilitados, eles não têm os cursos técnicos que a gente precisa que eles tenham, e justamente é esse o problema, porque a gente não tem a mesma condição de pagar o valor que eles vão receber no particular, óbvio. Porque senão a gente não vai se sustentar. A sustentabilidade do plano não permite que a gente pague o mesmo valor que ele vai receber no particular. E ele vai se credenciar por quê? Se ele vai receber no particular, se ele está diferente no mercado. E ele pagou caro para ele ter aquela certificação. Não são cursos baratos. A gente entende que foi exatamente como o Dr. Thiago disse. Da Tavênia, com devido respeito a quem fez os cursos próprios, não são cursos baratos. Então, por que ele se credenciaria, né? Aí é uma luta, é uma guerra a gente fazer a negociação, trazer ele para o plano, a gente conseguir trazer a clínica, a gente conseguir todo esse ecossistema para a gente conseguir atender o nosso beneficiário com carinho, com acolhimento, com presteza. Por gentileza, fique à vontade. Não é só uma parte, porque é interessantíssimo esse debate, porque nós também estamos discutindo, como a Ana colocou aqui, tem sido um debate acalorado até interno, modelo de remuneração. A primeira coisa. A gente teve, ano passado, nós somos uma comissão muito nova. A Comissão de Saúde Suplementar na OAB é uma comissão muito nova, mas ano passado nós fizemos um debate aqui na OAB que fizemos exatamente isso, sobre o modelo Fee for Service. E aí veio o Grupo Santa, a Vanessa, a Sul América, a Unimed e teve mais um. E estava eu, a doutora Vanessa também, e nós debatemos exatamente isso e acabamos de fazer um também sobre custeio e reajuste. Excelente. Então, assim, a gente sempre tenta promover os debates sobre os temas em voga, né? Justamente trouxemos o TEA agora novamente, e todas as vezes que um modelo de mercado de pagamento é algo que precisa ser estudado, precisa ser debatido. Ele não é sustentável, porque quando eu disser que o médico só ganha se você ficar doente, você já está num caminho inverso. Você chega para o cidadão e diz assim, vem hoje, mas se você só for hoje, para mim saiu muito barato. Eu estou ganhando pouco perto do que eu faço.
A discussão é, eu vou remunerar a doença ou o número de eventos que eu vou mandar você ir para eu poder ganhar 10 vezes aquele evento, quer seja credenciado ou não, porque eu sou o bambambam, ou eu vou fazer um pacto contigo de vou te remunerar pela saúde. Quando a gente optou por fazer o trabalho focado na atenção primária, a atenção primária existe, aquela atenção que você vai dar o cuidado com a promoção e prevenção, promoção à doença, prevenção à saúde, cuidado populacional. Tem o nível secundário, que é aquele de especialistas clínicos, e o terciário, que são os hospitais, quando você tem momento de instabilidade, risco de vida e tudo mais. O que a gente entende que a gente tem de novidade em termos de tecnologia de cuidado não é ter atenção primária, é ter a atenção primária coordenando o cuidado mesmo quando você vai na secundária ou terciária. Precisou do especialista, eu te mando lá. Você vai lá, traz o estudo e traz de volta para mim e eu vou te orientar. Não tenho conhecimento para isso, teu caso é muito específico. Interconsulta. Eu entro em contato com aquele especialista, discuto com ele o que é o melhor contigo, se tem que internar, onde vai. Na CACI, a gente atende 3.000 municípios. Tenho participante em 3.000 municípios. Não é, tem município que não tem médico. Grande parte não tem hospital. E eu tenho que transferir de lá para cá. Eu preciso discutir que esse cidadão precisa ter a melhor saúde, porque no sistema que só me cobra doença, eu me sustento quanto mais saudável ele for. Senão eu não sustento se todo mundo adoecer no mesmo segmento. Então a gente diz, eu tenho que focar o que é melhor para ele. E hoje nós estamos tentando desenvolver modelos onde, por exemplo, hospitais nós estamos discutindo os diagnósticos relacionados. Por exemplo, eu tenho um problema cardíaco, mas tenho também um problema pneumológico lá, um problema de pneumonia. Então, eu vou comparar com a pessoa, o meu custo de tratamento com alguém que tem o mesmo caso como eu. Existem instrumentos para isso. Aí eu digo, olha, o cuidado correto para isso aqui, cuidado normal, é de que você vai ser internado, vai ficar 3 dias, vai ter 8 dias de recuperação. Se alguém faz um tratamento comigo, que em vez de 3 dias internados eu fico 9, meu tempo de recuperação é 14, eu estou pagando tudo isso, eu digo, você não está me cuidando no padrão que deveria cuidar. Se me cuidar no padrão, eu te pago X, não preciso te pagar pouco, eu posso pagar mais. De modo que eu possa dizer, você está cuidando de tantas pessoas e eu acompanhando o desfecho do que você faz, eu posso pagar mais. Todo mundo acha maravilhoso. Nós todos na CACI também. Quando a gente diz assim, vamos fazer uma experiência, a área de finanças diz assim, mas peraí, eu vou começar a pagar ele antes de tratar? Eu digo, aí voltamos tudo atrás. Não é fácil o raciocínio de quem vive no mercado de fee for service. Você bota na tese, é aprovada por todo mundo da tua própria instituição. É isso que é o legal. Vamos fazer um projeto piloto? Pô, mas aí eu vou começar a pagar o cara sem o cara ter adoecido. Mas a ideia é essa, é você ter uma orientação que ele vá se cuidando. Quando eu pego ali, que é aquilo que eu estava dizendo, que eu faço estudo, digo que eu tenho uma despesa enorme para tratamento de internação e cirurgia cardíaca, e eu vou procurar a causa, digo, olha, diabetes, hipertensão e dislipidemia descontrolado, eu digo, eu quero remunerar o cara que mantém você com a diabetes controlada, dislipidemia. Esse custo, eu posso pagar o dobro para ele, é menos de 10% do que a cirurgia e a internação. Então você diz, eu estou pagando mais por manter ele saudável, mas estou pagando menos do que seria cuidar. Esse médico que está cuidando, ele vai dizer, eu quero estar no plano sim, lá eu recebo o dobro. O plano está satisfeito com ele porque diz, eu não estou internando. Quem eu internar, o hospital vai me cobrar o que ele quer. Mas se eu consigo evitar que a pessoa adoeça a esse ponto, o plano está economizando, com a mesma arrecadação que eu tenho, eu não preciso estar dando aumento. É aquilo que eu estou dizendo, nós fizemos correção. Depois que a CACI foi criada, 26 anos 26 anos e 23 anos depois, diferentemente do plano dos nossos parentes. Como eles não têm a mesma fonte de renda, eu tenho que cobrar pela faixa etária. E para eles eu cobro aumento
todo ano, como todo plano. Só de ter um modelo diferente, o que você acha de você ficar 26 anos pagando o mesmo percentual da sua renda sem aumentar para ter um plano de saúde com toda a cobertura que eu dou? Alguém acha ruim? Isso que eu estou dizendo. Então eu tenho que aproveitar algumas vantagens de modelos e dizer, é isso que nós vamos tentar implantar. Como a Ana falou, não é fácil não. Às vezes internamente também, dependendo da origem de cada um, todos nós somos produtos do que vivemos. Ela traz as experiências dela, vocês trazem as suas, e isso baliza nossas opiniões hoje. Claro que na nossa interlocução, nós todos vamos sendo modificados. Amanhã eu já sou uma pessoa com uma visão diferente só por ter vindo aqui. Não tem como não ser com as informações que vocês deram, mas a gente também espera que vocês também tenham agregado alguma coisa para a gente ir pensando coisas novas. Né? Então eu não gosto muito de julgar quem é certo ou errado, mas gosto muito de que a gente bote o pé no chão e diga o seguinte, quer fazer? Quero. É fácil? Vamos admitir que não é. Aquilo tudo que a gente está falando aqui, que a gente está fazendo, está dando um orgulho danado para a gente, das pessoas que trabalham conosco, todo mundo vibrando, dizendo, e se der certo? Mas nós não sabemos, não temos certeza que vai dar. A gente só está tentando trazer aqui com que premissas que estamos trabalhando, o que está motivando a gente, mas seria falso se eu dissesse que isso tudo está funcionando e que eu tenho certeza que vai dar certo 100%. É o dia a dia, é cada dia vivendo mas que a gente está apaixonado pelo que a gente está tentando construir, como eu falei aqui, estamos sim, toda a nossa equipe médica, o pessoal todo, a gente procura envolver todo mundo. Quer ver uma coisa boba? Toda vez que a gente vai fazer uma discussão dessa, eu procuro chamar o pessoal da área administrativa, pessoal da TI, pessoal da regulação, aí o pessoal senta e eu digo assim, você sabia que quando você mandou esse e-mail, você pode ter salvo a vida do cara? Não, mandei um e-mail aqui para o prestador, mas na hora que o prestador disse, essa proposta eu topo, alguém que precisava dele vai ser salvo, se não hoje, amanhã, depois do momento que eu credenciar. Pô, nunca pensei nisso. Pensa. Não é só o médico que está cuidando. Eu costumo dizer, vocês que são mães, às vezes você está lá, todas as crianças brincando na rua, correndo, e tem um garoto sentado desenhando. Você olha, ele está legal, aquele gosta de desenhar, aquele está jogando bola. Mas a mãe dele olha para ele e diz assim, tem alguma coisa errada. O meu filho, ele está correndo, por que ele está parado? Espera aí, menino, vem cá, vamos ver o que é. Aí quando você leva no médico, o médico diz, olha, ele está com um problema assim, anemia, não sei o quê. Aí você diz, o médico salvou. Foi o médico? Ou foi o olhar da mãe que disse, a hora de levar é agora porque tem algo diferente? É nossa preocupação, nossa vontade de acolher. Pode ser nosso filho, o filho de alguém ou uma pessoa na rua. A nossa relação com quem precisa é que faz diferença para quem precisa. Uma cidade onde uma velhinha vai fazer compra e tem que arrastar uma bolsa pela rua até o apartamento dela, até o prédio dela, subir um andar de escada e botar lá, essa cidade pode ser boa ou ruim. Se a pessoa passa do lado dela e diz, senhora, quer que eu leve lá? Ela vai dizer, eu moro num lugar maravilhoso. Eu faço a minha compra, o pessoal me ajuda. Se ela tiver que arrastar e diz, olha, para mim é um sofrimento. É a mesma compra, a mesma senhora levando para o mesmo lugar, mas ninguém a vê. Ninguém presta atenção nela. Ninguém pensa no que pode ser útil para o outro. Esse lugar não vai ser um lugar bom, não interessa quanto tem de dinheiro circulando lá. Então, acho que sempre, todas as pessoas que eu acho que precisam de cuidado, o maior problema dela é o nosso olhar. É o de quem não percebe a necessidade do outro. É isso que faz a pessoa lá sofrer. Porque qualquer um que ajude o outro, o cara que é ajudado, é grato e é feliz. Só para realmente corrigir a minha fala, que não é a questão, Vivi e Vanessa. Nenhum dessa mesa está dentro do que eu falei do desinteresse. O desinteresse que eu digo é porque eu estou falando, são exceções. A massa não se interessa. E por isso você vê os horrores que estão acontecendo em escolas, em faculdades, em diversos lugares. São exceções. Isso que você falou agora, do olhar o outro, e existe um outro do meu lado, existe o meu vizinho, existe. Isso é exceção. É por isso que eu digo que a gente precisa chamar, fazer com que essas pessoas acordem,
que, acima de qualquer coisa, nós somos seres humanos, né? Então, só corrigindo a fala, que não tinha nada a ver com questão de... Óbvio, se a gente fez um podcast hoje aqui, todos somos interessados em TEA. Todos. Inclusive, o autista pode não ser interessado em TEA, não é? Não é, Tiago? Perdão, falo demais também. Não. Pronto, pode... Eu queria tirar só uma curiosidade com a Ana sobre a questão da formação, né, de profissionais no Brasil. Se você acha que ainda há uma ausência, por exemplo, na academia, se há um problema na academia, e o que você acha, por exemplo, de um auxílio, por exemplo, do terceiro setor para a formação desses profissionais, seja por meio de SESI, SESC, SENAI, que dá esses cursos? Você acha que seria uma saída para a formação dos aplicadores de terapias do comportamento, né? Não... Acho que a gente tem um caminho aí a percorrer, né, nessa discussão. Para aprimorar, eu acho que alguns conselhos, eu diria que o Conselho de Psicologia, ele vem à frente mesmo, avançando neste debate. Sim, nós temos boas referências de formação aqui no Brasil, né? Não somos terra arrasada, muito pelo contrário, temos boas formações e a gente precisa ampliar isso, amplificar. Nós, por exemplo, buscamos uma parceria, né, com uma escola em Recife, né, que trabalha nesse campo, né, do TEA. Nós buscamos uma parceria para trabalhar a formação dos nossos profissionais. Então, a gente tem que encontrar mesmo um processo que qualifique a formação, né? A regulamentação, ela é importante porque ela traz um direcionamento e uma validade, né? Inclusive nesta perspectiva, porque a ciência aba, ela não é restrita a um tipo de profissional, né? Na verdade, nós temos outros profissionais, não é apenas o psicólogo, mas outros profissionais que também podem se especializar. Hoje, os pedagogos, psicopedagogos têm trabalhado, né, e buscado esta especialização, inclusive para a atuação na escola, né? E eu diria que o processo de formação também de professores precisa ser nesta perspectiva também, né? Então, sim, por que não trabalhar aí com o terceiro setor e a gente buscar parcerias que possam também contribuir com a formação dos professores? Esta integração saúde e educação, ela é necessária. A gente tem o acompanhante terapêutico previsto na política de educação. Como é que a gente articula um trabalho em que a saúde pode promover também a formação desses acompanhantes terapêuticos que estarão na escola? Né? Como é que a gente faz valer, né, que esses profissionais estejam, para a gente não trabalhar com um sistema escolar também que não seja inclusivo? Não é uma escola especial, é uma escola. E a escola precisa caber todos. Eu não tenho que fazer uma escola especial para pegar e colocar o grupo lá, separar, apartar o grupo. Eu tenho que ter a escola com potencial de incluir. E isso é um desafio, né? Então, essa integração é importante. Eu acho que a gente tem muito a evoluir nesse aspecto. Mas já temos escolas, já temos referências que podem aí nos ajudar a avançar de forma mais rápida na questão escolar, né? E aí a parceria com o SUS, aquela hora você até perguntou também, extrapolando um pouquinho além da pergunta que o Tiago me colocou, mas eu acho que também vale a pena escutar o Ministério da Saúde, escutar com o desenvolvimento dos centros de reabilitação, o SER, né? Hoje já tem SER sendo trabalhado, direcionado para o cuidado, né, voltado aí ao autismo, né? Nós, inclusive, visitamos um desses centros lá na Bahia para nos inspirar também, fazer uma troca de experiência aí com o serviço público, né? Que é um centro também estruturado e voltado ao autismo, né? Então, mas é pouco ainda. Como é que a política pública avança e acelera, né, para a gente ter uma ampliação da oferta? Porque eu sei que existe também esse debate do sobrediagnóstico. Nós temos agora
Acho que a gente tem que pensar o seguinte, nós não podemos ficar presos nisso e estar diagnosticando demais. Eu acho que a gente tem que dar o passo atrás e olhar. Como é que estamos diagnosticando? Estamos usando os instrumentos? A gente precisa trabalhar, sim, com os profissionais, porque eu preciso qualificar o processo de diagnóstico. Eu não posso também desqualificar e só falar é porque diagnosticou muito. Claro que esse é um aspecto que a gente precisa dizer, mas sim, nós aprimoramos os instrumentos, nós avançamos em conhecimento. E se nós aprimoramos, se hoje a gente tem mais instrumentos, a gente tem que saber aplicar para poder fazer um bom diagnóstico. E aí a universidade, a escola, a formação dos profissionais, a formação, tem que mexer nos currículos. Que aí não é só pensar na formação para as terapias comportamentais, né? Mas a gente pensar o currículo na psicologia, que talvez seja aquele que mais já está trabalhando as análises comportamentais, mas pensar no currículo do médico. Como é que a gente trabalha na formação clínica geral, não apenas no neuropsiquiatra, né, no neuropediatra. Por quê? Nós estamos falando de transtorno global de desenvolvimento. Aonde que começa a análise sobre o transtorno global de desenvolvimento? Na puericultura. É na atenção primária. Quando eu estou fazendo... O médico do postinho, né, vai ser o primeiro a ter o contato. Avaliação do crescimento e desenvolvimento das crianças. Então, por que eu tenho que pensar no especialista, no neuropediatra, no neuropsiquiatra? Eu tenho que pensar na formação e na capacidade para diagnosticar, porque está mais do que provado que a estimulação precoce traz resultados e traz efeitos. Então, eu tenho que mexer nisso, eu tenho que mexer nessa formação, mexer nessa capacidade técnica da atenção primária no Brasil, que sustenta esse sistema único de saúde, né, em termos de organização, então, para que a gente possa cada vez mais ter o processo de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças e a capacidade de identificar que eu posso ter um desvio no desenvolvimento, que se eu atuar... Então, eu não tenho que preocupar se eu vou diagnosticar TEA ou não. Eu tenho que preocupar em identificar que existe uma alteração e que eu preciso promover a estimulação precoce o quanto antes, porque é o que depois diminui a minha carga de terapia seriada que eu preciso fazer numa fase futura e que provavelmente não vai ter o mesmo resultado que eu tinha em termos de desenvolvimento de habilidades que eu previa ter quando era se aplicado na fase certa. Então, tem muito a se fazer em termos de formação, por isso que eu falo que o TEA, eu não tenho na família, mas é a oportunidade de conviver e conversar com pessoas. Isso e a nosso processo de discussão das políticas nos permitiu isso de maneira muito importante. O banco tem muito autista. E tem o desafio, porque banco envolve trabalho com o público, e às vezes não é isso, que às vezes aquela agitação de uma agência bancária, né? Então, olha o quanto que o banco também, nós temos dialogado bastante, né? Nesse sentido, quanto que ele precisa desenvolver nesse sentido. Então, acho que temos que olhar com muito cuidado para a questão da formação de profissionais e formação de professores também. Só 2 comentários antes de passar para o próximo interlocutor. Eu acho que hoje a gente tem que acabar isso. Eu ouvi de gente da minha família quando meu filho começou a dar os primeiros sinais. Cada criança tem seu tempo, né? Isso é terrível, né? É terrível. Meu filho não falava, não, vai falar. Tem que acabar com isso. Claro, há uma margem ali, né? Que nenhuma criança é igual. Mas uma margem pequena também. Não dá pra você ver. Criança com 2 anos, não, tá em tempo ainda. Já tá fora do marco do desenvolvimento, né? E a outra coisa é escola especial. Nossa, esse nome é terrível. Terrível, porque você é especial, todo mundo aqui é especial, todo mundo é especial de algum jeito. Por que a pessoa com deficiência tem que levar essa carga, né, de especial, né? Todo mundo é especial.
Só isso, passar a próxima. Eu fiquei com uma dúvida. Como é que você conseguiu colocar o profissional de saúde para fazer a terapia dentro da escola? Nós não conseguimos colocar o profissional de saúde para fazer a terapia dentro da escola. O que nós estamos, por exemplo, prevendo na nossa estrutura é que a gente tenha um psicopedagogo na nossa equipe e o que possa acontecer é uma interlocução. Nós vamos experimentar esse modo de fazer. Hoje tem, que a escola prevê pela legislação na educação, não na saúde, que tenha para apoiar o processo dentro das escolas. A gente entende que precisa haver conversa, que precisa haver diálogo nesse processo, até porque a construção do plano pedagógico que é feito na escola, ele pode dialogar com o plano terapêutico singular. Parte do plano terapêutico singular é o plano pedagógico. Então, a gente aposta nesta interação, mas a Cassiela não consegue pagar uma atividade que aconteça dentro da escola. Se eu fiz me entender errado, eu só esclarecer. Deixa eu te colocar que é um desafio que a gente vem buscando nesse sentido. Eu conto de vez em quando para o pessoal que em 1998 eu participei de um treinamento com profissionais das grandes multinacionais do país. Eu era dirigente do Banco do Brasil e num dos casos de sucesso para debater conosco foi mostrado o caso de uma freira, Irmã Maria, que foi diretora do Hospital São Vicente de Paula em Sobral, no Ceará. Ela chegou, começou a atender e todo mundo dizia, pô, mas uma freira vai administrar isso aqui e tal, os depoimentos. Passou um tempo, toda a cidade adorando o hospital e ela foi encaminhada para ir para outro hospital, fazer outra tarefa. A cidade se reúne, junta um grupo de 10 pessoas, consegue uma vaquinha para ir ao Vaticano, pedir interferência do Papa para fazer ela voltar para a cidade. O cara autoriza, ela volta para a cidade, é recebida em carro de bombeiro, todo mundo comemorando na rua, e o coordenador do curso diz, a Irmã Maria está aqui para conversar com vocês. A freirazinha vem, baixinha, toda de branco, sentou no banquinho no palco, e o pessoal falou, vocês podem perguntar o que quiser para a freira. E aqueles 116 empresários sentados ali olhando para ela, de repente um vira e diz assim, irmã, a senhora é formada no quê? E ela formou, eu sou formada em fé. Em quê? Ela, em fé. Ah, em fé, Aí, aquele silêncio. E aí, a próxima pergunta, fica naquele constrangimento, de repente, bom, irmã, a senhora é formada em fé, né? Mas a que é que a senhora atribui esse sucesso do pessoal todo recebendo a senhora, carro de bombeiro, tudo? Acho que são duas coisas. Uma, porque esse povo é muito gentil, muito carinhoso comigo. E a segunda é que eu acho que quando eu assumi o hospital, foi porque eu disse que o hospital tinha que atender todo mundo que chegasse lá. E aí, óbvio, teve alguém que falou, mas irmã, todo hospital é feito para atender todo mundo que chega lá. Ela diz, não, os hospitais de vocês só são feitos para atender os doentes. O meu hospital é para atender todo mundo que chega lá. Quando a mãe está levando o filho, essa mãe não está normal. Quando o filho leva um pai infartado, vocês botam ele na sala de espera e diz, deixa que eu cuido do seu pai. O cara está lá desesperado do lado de fora. No meu hospital eu entendo que qualquer pessoa e o entorno dela fazem parte dela. Isso foi em 1998. Hoje, por acaso, eu estou de diretor e não tem como eu lembrar de eu esquecer dessa fala, e para mim é o norte que a gente repete em várias vezes. Então, aquilo que a gente diz, como é que eu faço? Eu, quando tenho um programa de atenção domiciliar, eu preciso ter cuidadores para estar cuidando quando não é o profissional de saúde. Eu só posso pagar o profissional de saúde. Um desafio nosso, a gente pode ou não, pensando no cuidado da pessoa, sei lá, ou formar um curso ou certificar os cursos de cuidadores. Porque a pessoa certificou, eu digo, olha, não é um médico, o plano não pode pagar, mas eu posso te dizer quem é que está capacitado e preparado para cuidar do seu parente. Quando eu estou discutindo esse aplicador ABA, ele não é um profissional de saúde.
Quando a gente diz que na primeira fase da infância, os estudos evidenciam que a criança deve estar exposta ao método de 5 a 8 horas por dia, não são 8 horas de psicoterapia ou 8 horas de fono. Exposto ao método pode ser 30 minutos de psicoterapia, se ele consegue mais ou se não consegue, pode ser o tempinho da fonoaudiologia, o resto é com quem? É com o aplicador, ABA. É com a pessoa, ou dentro de casa, o pai, a mãe, ou no colégio, como a gente está falando, seja onde for que a gente vai discutir, mas eu digo, e a gente pode trabalhar o trabalho, por exemplo, de preparação desse pai, sendo orientado por um profissional de saúde de como tratar. Eu posso considerar, nós ainda não custeamos isso, mas abrimos o debate. Será que isso não faz parte do tratamento? Eu não estou tornando muito mais barato até no futuro, só pelo fato dos pais terem capacidade de lidar com aquilo, dos parentes, da babá, não sei de quem que está envolvendo ali naquele circuito da criança, mas que faz parte de estar orientando corretamente como segurar uma caneta, como pentear, como fazer para cada momento. Quando chega no segundo momento, que é intensivo ainda, mas já não é mais aquele, como é que a gente falou, que já é o comportamental, já é o intensivo para socialização, né? Que cada fase é diferente. Então, esses momentos é que a gente diz, o que está em volta? Aí a gente esbarra naquela história, eu só pago fee for service, eu só pago se for o profissional de saúde e tal. Tá legal, mas se é você que vai cuidar da sua mãe, de repente para mim é muito mais barato eu treinar você. Eu pago o teu treinamento, acabou o teu treinamento, não tem mais que pagar o resto do tempo que você vai cuidar de forma adequada, decente, eficaz a pessoa que você tem na sua família. E a gente diz, não, mas aí eu não tenho como pagar. Por que não? A gente está provocando isso, né? O que significa cuidar? Vou te questionar só nesse ponto. Eu sei que por favor. Um tempo curto aqui, não é? Tranquilo. Tá, mas é porque é o seguinte, por exemplo, o João no Denver, em casa, a gente reajustou várias vezes. E a psicóloga, que era a orientadora principal, ela teve que descobrir, ser criativa para como mudar. E cada fase vai mudando. Vai mudando, coisa. Isso. Então, você buscar um padrão para o TEA, dizendo assim, eu vou preparar esses pais e esses pais vão fazer isso está solucionado? Então, não, nunca é isso, não. Mas cada vez que eu disser que muda a tua terapia e que eu digo que você precisa ter uma habilidade para cuidar de uma outra etapa, te preparo. Agora, se eu botar alguém que não está preparado, que vai dizer, te cobro tanto que eu sou aba, e você diz assim, poxa, mas o cara não era preparado, nada. O quanto que isso afetou o desenvolvimento do teu filho? Minha preocupação é o seguinte, eu não tenho fórmula mágica, mas eu tenho como pensar o seguinte, eu preciso cada vez mais qualificar quem estiver cuidando de quem participa. Esse pessoal, eu estou exigindo que seja o profissional de saúde, que ele de fato tenha qualificação, mas naquele intervalo entre uma coisa e outra, não é um profissional de saúde. É você, mãe, que está lá. Qual a melhor orientação que eu te dou? Eu não posso pagar esse profissional para te dar orientação, treinamento, tudo mais. Você vai para casa e faz, quando chegar no momento de outra fase, vai te dar outro treinamento. Mas o fato é que teu filho vai ter melhor resposta, melhor resolutividade, melhor desfecho em cada etapa se ele for atendido de forma adequada. É fácil? Não é. Isso significa novo modelo de remuneração envolvendo outra forma, mas o fato é que a gente optou por debater o assunto. Não temos ainda aprovado, mas eu gosto de todo o espaço que eu estou provocar, porque tem pessoas de outros planos que também estão ouvindo a gente e vira uma provocação. Hoje, quando eu estou falando de outras autogestões, nós estamos já discutindo com as outras autogestões compartilhamento de serviço. Por que eu tenho que ter um serviço meu e você não tem? E por que eu não digo o seguinte, se você tem o mesmo tipo de paciente que eu tenho, por que nós não compartilhamos o custo disso? Fica mais barato para nós dois e vamos dar um tratamento adequado. 2 planos de saúde, pensando saúde, pensando qualidade de vida para essas pessoas. Qual o melhor desenho de como compartilhar? Estamos abertos, já fizemos a reunião, saiu até publicado já na semana passada. Nós agora, terça-feira, nós vamos estar debatendo de novo se a gente assina um protocolo de cooperação técnica. O primeiro passo é discutir junto.
É isso. Segundo, quais são os principais problemas? TEA veio o primeiro, que é o problema de todos eles. Se a gente está avançando, por que eu não discuto? Eu tenho um modelo, não tenho como compartilhar, porque a quantidade de tratamento de pessoas a serem tratadas, eu não tenho como abrir para terceiros. Mas eu não posso discutir com eles que o modelo pode ser igual, que eles também podem compartilhar nos lugares que são pequenos para poder atender uma população. Se a gente junta 4, onde eu tenho uma grande população, eu dou conta sozinho, mas onde eu tenho menor, não seria? É esse o desafio, né? O processo nosso é: queremos incluir e queremos cuidar. Estamos abertos a sugestões para de onde vier. Bom, muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer à equipe da OAB que nos recebeu aqui tão bem, montou esse espaço para a gente poder conversar, para a gente poder debater. O nosso time da Comissão de Saúde Suplementar, a doutora Vanessa, que está sempre junto comigo em todos os nossos projetos, engajamentos, todas as nossas ideias mirabolantes. A gente tem ideias nas nossas reuniões e a gente vamos fazer, vamos acontecer. Estamos sentados aqui nessa mesa hoje. Gostaria de agradecer a parceria da doutora Flávia Amaral, incrível. Sou sua admiradora, presidente da Comissão de Defesa das Pessoas autistas. E gostaria de agradecer os nossos convidados, doutor Tiago, doutora Ana, doutora Amaral. Vocês foram incríveis. Especialmente agradecer o testemunho da doutora Flávia e do doutor Tiago. E de vocês terem compartilhado os desafios da operadora, porque foi isso que vocês compartilharam com a gente. Como que vocês estão lidando com os desafios para acolher as pessoas com TEA? E eu acho que isso é muito importante para todo mundo do mercado. A nossa comissão, principalmente, que como a doutora Vanessa falou, e eu sempre falo isso abrindo todos os nossos debates, a gente tem o dever de levar informação para toda a nossa sociedade, porque nós somos a Ordem dos Advogados do Brasil, e é isso que a gente está fazendo aqui. O que a gente puder fazer para a sociedade, para humanizar e para trazer para perto, para trazer informação, a gente está sempre à disposição. Conte conosco e venham mais vezes. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado.